A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 2 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Consequências da Queda. Então, a nossa primeira lição desse trimestre foi sobre a queda e hoje estaremos falando sobre as consequências da queda. O nosso texto bíblico encontra-se em Romanos, capítulo 2, versículo 5, onde a palavra de Deus nos diz: Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, nós servimos a um Deus justo. E nós podemos optar por aquilo que plantamos. No entanto, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim que o que o homem semear, isto também colherá. Então, a semeadura, ela é livre, e cada um colherá o que plantar. Quem busca a Deus, por meio de Jesus Cristo, receberá a vida eterna, mas quem o despreza, colherá tribulação e angústia. Adão e Eva trouxeram contra si mesmos as consequências pessoais do pecado, conforme podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, do versículo 16 até o 19. O gênero humano inteiro foi infectado pelo pecado. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com a consequência do pecado. Como a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações futuras, a enfermidade da terra e a morte física. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Salmos 32, verso 3, encontramos: Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. A partir de agora, não poderiam mais viver no Jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor, conforme encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Mesmo assim, continuaram a ser alvo do seu eterno amor. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer a morte de cruz em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, após a queda do ser humano, para reatar a comunhão com Deus, então ele tem que aproximar-se de Deus pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, o pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo esta semente. Salmos 51, verso 5, encontramos: Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, embora a criança na fase da inocência não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original quanto o experimental. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, encontramos assim: Se porém andamos na luz, como ele na luz está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por causa do pecado de Adão, a terra adoeceu. Em sua epístola aos Romanos, Paulo descreveu a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas,
conforme Romanos capítulo 8, versículo 22. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Gênesis capítulo 2, versículo 17, encontramos: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Adão não teria morrido se tivesse vencido a tentação. Uma consequência óbvia do pecado foi a ruptura das relações que prevaleciam no Jardim do Éden. Primeiramente, Adão e Eva foram separados de Deus após desobedecerem a Deus e comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, encontramos que eles perceberam que estavam nus e foram cobrir-se com folhas de figueira. Em seguida, no versículo 8, encontramos que eles se esconderam da presença do Senhor. Já no versículo 12, temos Adão colocando a culpa na Eva. Ele disse ao Senhor: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu a comi. Eu comia o fruto. Então, suas consciências, em lugar de ajudá-los, levaram-nos a se esconder de Deus entre as árvores do jardim e tiveram de preparar uma cobertura para si mesmos com folhas de figueira. Então, quando Deus os fez enfrentar o pecado que haviam praticado, eles tentaram transferir a culpa, algo que as pessoas vêm fazendo desde então. Mas Deus não aceitou e pôs a responsabilidade de volta sobre eles. O pecado causa morte. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Ao cometerem esse primeiro pecado, morreram primeiro espiritualmente e mais tarde fisicamente. Deus avisou que morreriam e morreram. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, encontramos que o salário do pecado é a morte. O pecado também ele causa separação de Deus. Este é o significado da morte espiritual. Antes, eles conversavam todos os dias com Deus presencialmente, mas depois do pecado, eles perderam esse direito porque estavam contaminados com o pecado. O pecado também contamina a terra. A terra ficou amaldiçoada com o pecado. Já não era tudo bom, também tinha maldade, conforme Gênesis capítulo 3, do versículo 17 até o 19. E o diabo ganhou poder na terra. O pecado causa sofrimento. Tudo de bom vem de Deus. Daí, quando ficaram separados dele, passaram a conhecer o sofrimento, dor, dificuldade. Após o pecado, todos nós temos a natureza pecaminosa. Então, Adão e Eva passaram a ter tendência para pecar. Isso significa que o pecado se tornou em uma coisa natural para fazer e muito difícil de resistir. Mas ainda tinham consciência que o pecado é errado e podiam escolher. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade sofre essas consequências. A Bíblia diz que somos todos pecadores separados de Deus. Ninguém está sem pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas no versículo 24, encontramos que somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, enquanto estamos no mundo, somos propensos a pecar. Por isso precisamos estar firmes com Deus, tendo conosco o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, o apóstolo diz que o pecado é iniquidade, ou seja, uma transgressão à lei de Deus. Pecar é rebelar-se contra a vontade do Senhor, conforme Isaías capítulo 1, versículo 2.
é desobediência, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 2. Segundo a Bíblia, em Adão toda a raça humana se fez pecadora, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, pois ele era nosso representante legal. Como diz Norman Geisler, ele diz assim: Adão tinha uma procuração passada por Deus com poderes sobre toda a humanidade, razão pela qual todos nós somos culpados diante de Deus. Em Isaías capítulo 1, do versículo 4 ao 6, a palavra de Deus retrata o pecado como uma lepra incurável. Jeremias destaca a impossibilidade de o pecador melhorar sua condição, conforme Jeremias capítulo 13, versículo 23, e escrevendo aos Romanos, Paulo afirma a universalidade do pecado ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, constatamos que o pecado não foi um pequeno acidente. Ao contrário, foi a maior tragédia da história da humanidade. Conforme a Bíblia, o pecado, a maldade, não é essencialmente externa, antes é interna. É algo inerente ao ser humano, vem de dentro para fora, faz parte da nossa natureza, conforme Salmo 51, verso 5. Não existem pessoas corruptas, violentas, injustas e más, porque o coração do homem é tudo isso, conforme encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 5 e Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então o próprio Jesus disse que é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, imoralidade, roubo, crime, morte, inveja e assim por diante, conforme Marcos capítulo 7, do versículo 21 até o 23. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, encontramos que Deus disse a Adão que ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desta árvore, certamente morreria, se ele comesse o fruto dessa árvore. Conforme dissemos, né, na aula anterior, esse fruto não é maçã. A Bíblia não fala o nome do fruto, é um fruto. Então Adão comeu do fruto proibido e morreu espiritualmente, foi afastado da presença de Deus. Mas Deus enviou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, para que pudéssemos voltar a ter comunhão com o nosso Criador. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos, conforme já falamos anteriormente, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, as declarações de João sobre o pecado tinham o objetivo de conscientizar os cristãos do perigo constante que ele representava e deixá-los em contínua vigilância. Como exemplo, podemos citar os botes salva-vidas, que estão no navio não para afundá-lo, mas por precaução no caso que ele venha a afundar. Para concluirmos a nossa lição, Deus, quando concluiu a sua obra, viu que tudo era bom, conforme encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Entretanto, com a queda, muita coisa mudou. O homem danificou seu padrão psicológico e moral e, com isso, perdeu a comunhão com o Criador e foi expulso do seu lindo lar. Houve, em consequência, a conturbação do ecossistema terrestre. Adão e Eva sentiram a dureza de uma existência debaixo da maldição do pecado. O sofrimento e a morte entraram no mundo. Essas consequências deslocaram o eixo do equilíbrio da vida. Deus, porém, não desistiu do homem. Planejou a salvação em que ele mesmo se doaria para nos ter novamente como seus filhos. O pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu. Portanto,
né? Porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanar o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o Imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados, conforme encontramos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.